é necessário ter os conceitos básicos para depois começar a fazer aprender os conceitos mais avançados, certo? Então, hoje a gente acaba a química do primeiro ano. Já foi um ano aí, gente, em poucas semanas, né? Cursinho é assim. E aí, uma outra coisa que eu queria falar para vocês é que eu combinei com vocês de fazer lives, né? Mas excepcionalmente a próxima aula que eu vou dar, que vai ser daqui 4 semanas, né? Eu vou gravar por meras questões didáticas, tá? Então, todas as minhas outras aulas realmente eu vou fazer live. Mas essa, que é a minha próxima aula, que é uma aula introdutória à eletroquímica, eu acho que é melhor eu gravar, porque em alguns momentos eu peço para vocês pausarem o vídeo, para vocês fazerem junto, então por live isso não seria possível. E então, só esse combinado que eu faço aqui com vocês, certo? Então, sem mais delongas, né, vamos começar a nossa aula. Deixa eu só ver se está tudo certo aqui antes de começar, porque senão eu começo, eu ouvi um barulhinho aqui e não sei se tá bom. Tá tudo certo, né, gente? Vocês estão conseguindo enxergar? Tá de boa? Vou começar. Qualquer dúvida vai me interrompendo, tá? Vai mandando no chat. Qualquer coisa, se eu não responder na hora, eu respondo no final da nossa aula. Então, hoje o nosso assunto vai ser os gases. Primeiro, né, a gente precisa fazer uma breve introdução sobre o que é essa temática, né? Sobre o que são os gases, como eles se comportam e como eles se apresentam. E aí uma característica fundamental dos gases é que, nas condições naturais, né, as suas partículas vão estar muito afastadas entre si. Elas vão possuir pouca interação umas com as outras. Lembra lá quando eu falei de estado sólido, líquido e gasoso? Eu falei assim que no estado sólido as partículas estão muito juntas entre si e por estarem muito juntas entre si elas não conseguem se movimentar? Aqui a gente está retomando aquele conceito. No estado gasoso, as partículas estão com pouca interação entre si, então elas conseguem se agitar e ter um grande grau de mobilidade, agitação. E por isso, quando você colocar um gás em um ambiente, seja num pote, seja num quarto, como o gás ele consegue se movimentar, as partículas se movimentam de forma muito livre, elas vão se movimentar por todo aquele espaço em que o gás foi colocado. Por isso que a gente fala que o gás ocupa o lugar do ambiente no qual ele está. Então, por exemplo, se um gás, você colocou um gás num balão, sei lá, que comporta 1 litro de gás, vamos supor, comporta esse volume, o gás vai ter 1 litro. Mas se você pegar um balão maior e colocar esse gás, o gás vai adquirir o volume do balão maior. Então, por exemplo, sei lá, um balão de 2 litros. O gás vai ganhar 2 litros, certo? Porque ele vai se expandir naquele novo meio, porque as partículas são muito livres. E por ter essa liberdade, as partículas do gás elas vão constantemente se chocar com as paredes do local onde ela está, né? Aqui eu coloquei do recipiente porque geralmente os estudos químicos vão considerar, né, alguns recipientes para fazerem os experimentos, enfim, mas o gás ele sempre vai chocar contra as paredes do ambiente no qual ele está. E a força com que as partículas se chocarem em uma determinada área vai constituir a pressão do gás. Então, se o gás se choca com muita força numa área pequenininha, a pressão é muito alta. E quanto maior for a área, a pressão cai. Então, imagina, isso vocês vão estudar na física, mas imagina um salto agulha, né? A área do salto é pequenininha, então se a pessoa pisar na sua barriga, vai pressionar muito com um salto agulha. Agora, se for um salto daqueles tipo plataforma, né, aqueles saltos que não é agulha, que é maiorzão, quando a pessoa pisar, não vai ter uma pequena área, vai ter uma área maior, e aí não vai pressionar tanto, certo?
Então, lembra disso, a pressão ela vai sempre depender da força que está sendo feita, né? Se a pessoa pisar mais forte, a pressão vai ser maior, e, é, e da área na qual está sendo aplicado essa força, certo? A pressão também vai estar relacionada com a frequência com que as partículas do gás se chocam contra o ambiente que o contém. Então, quanto mais choques as partículas do gás realizarem com o recipiente, maior vai ser sua pressão, tá? Então, a pressão do gás vai ser o choque das partículas do gás contra as paredes do seu recipiente, e quanto mais frequentemente ele se chocar contra essas paredes, maior pressão ele vai ter. Outra coisa muito importante para saber sobre os gases é que a temperatura nada mais é do que o grau de agitação das moléculas do gás. Então, quando eu te falo que, por exemplo, um gás está a 0 graus Celsius, né, 273 kelvins, isso quer dizer que o gás, ele está com esse grau de agitação. Se eu aumento a temperatura, as partículas do gás, por estarem com mais temperatura, elas vão se agitar mais. E isso é o que a temperatura vai ser definida, né? É assim que a temperatura vai ser definida. É o grau de agitação das moléculas. É o quanto as moléculas conseguem se movimentar. E as variáveis de estado do gás, que são os conceitos que indicam como que está o gás agora, quais são as características do gás, são o volume, a temperatura e a pressão. Então, toda vez que vocês pensarem em gás, tem que ser automático, gente. Vocês têm que pensar volume, temperatura e pressão. O volume, como eu disse, é o ambiente que o gás ocupa, a temperatura é o grau de agitação das moléculas do gás, e a pressão é a quantidade de choques das partículas do gás contra o recipiente no qual ele está contido, ou a força que essas moléculas vão fazer sobre a área da parede desse recipiente. Tá? Alguém tem alguma dúvida dessa introdução? É muito importante saber essas três variáveis: volume, pressão e temperatura. Caso tenha alguma dúvida, gente, pode ir mandando no chat, tá? Não deixa passar. Até então, nenhuma dúvida, tá tranquilo. Por mim, pode dar continuidade. Ok. Pode ligar o microfone também, se vocês preferirem, tá? Deixa eu ver, parece que teve alguma coisinha aqui. Tá certo. Então vamos continuar, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode abrir o microfone e falar e perguntar, ou mandar no chat, da forma como vocês se sentirem mais confortáveis. Como eu falei para vocês, as três variáveis importantes são pressão, volume e temperatura. Pressão, a gente precisa saber em que unidade essas três variáveis são medidas. Pressão pode ser medida em atm, pode ser medida em milímetros de mercúrio e pode ser medida em pascal. E aí, como que funciona a conversão entre essas grandezas, né? Isso aqui, gente, é pegar e meio que decorar mesmo depois, tá? Alguns exercícios dão isso para vocês, outros não. Então, assim, eu aconselho decorar, porque são poucos valores, né? Pelo menos essa parte de pressão aqui. A de litro, depois na matemática, vocês vão aprender a converter. Mas pressão, 1 atm, que é a pressão de 1 atmosfera, vai equivaler a 760 milímetros de mercúrio e vai equivaler a 10 a quinta Pascal. Pascal, perdão. É esse número aqui, 101.325, mas a gente arredonda para 10 a quinta, que é 100 mil. Então, quando a gente divide o número por 3, né, 10 a quinta dividido por 1.000, por 10 a terceira, a gente chega em 10 ao quadrado. Então, se você divide 100 mil por 1.000, você fica com 1.000. É... Opa, desculpa. Se você divide 100 mil por 1.000, você fica com 100. Então, quando você dividir Pascal para passar para quilopascal, você tem que dividir por 1.000, e aí vai dar 10 a segunda quilopascal. Então, essas são as unidades, gente. É decorar mesmo. Um ATM é igual a 760, que é igual a 10 a quinta, Pascal, que é transformando em quilo, 10 ao quadrado quilopascal, que é dividir por 1.000. Volume
é sempre bom lembrar, né, que 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro e 1 litro equivale a 1.000 ml. 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros e 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml. Depois você pega os valores, estudam, fazem as conversões. Temperatura. Sempre no estudo dos gases, a gente vai usar a temperatura em Kelvin. E como que a gente calcula a temperatura em Kelvin? Vai ser a temperatura em graus Celsius mais 273. Esse é fácil de decorar. Então, você vai pegar a temperatura em graus Celsius, somar 273, vai ter a temperatura em Kelvin. Outras características importantes dos gases, né? A expansibilidade, os gases vão se expandir por todo o recipiente ou por todo o ambiente que contém, por isso eles ocupam todo o volume, né? A difusibilidade, eles possuem uma capacidade de se difundir, de se misturar quando eles formam misturas entre dois gases, né? Então, quando você coloca dois gases juntos, eles vão formar uma mistura, eles vão ter essa tendência de se difundir entre si e se misturarem. E sempre, gente, mistura gasosa é homogênea, tá? Nunca vai ser uma mistura de dois gases heterogênea. E o gás tem uma característica de se comprimir, né? Tem uma compressibilidade muito alta. E aí, quando você comprime o gás, o volume dele reduz. Então, imagina aqui esse balão. Quando você não estava comprimindo, o volume dele estava maior. Na hora que você aperta o balão, o volume de gás dentro do balão fica menor. Então, na hora que você comprime, na hora que você pressiona o balão, o volume de gás dentro dele diminui. E o gás tem essa capacidade, né, de se comprimir. Então, essas três características aqui. E além disso, os gases ideais é uma classe de gases no estudo da química que é importante vocês saberem que eles existem. Depois, na física, vocês vão retomar esse conceito e estudar isso também. Mas, basicamente, muitos exercícios que a gente faz muitos exercícios que a gente faz é com base em gases ideais, e não com gases reais, né? E o que seria um gás ideal? Seria um gás que possui algumas características que vão o definir. E quais são essas características dos gases ideais? Eles são gases que possuem uma densidade baixa, pressão baixa, só que uma temperatura muito alta. Então, essa é a primeira característica, né? Densidade baixa, pressão baixa e temperatura alta. As partículas do gás, elas se movem rapidamente e estão muito separadas entre si. Então, elas estão com pouca interação. Então, no gás ideal, as partículas quase não interagem entre si, elas têm muita liberdade. Como a temperatura está muito alta, elas se movimentam muito e elas ficam muito separadas entre si. Então, elas têm um grande grau de mobilidade. O volume das distâncias entre as partículas, então, se você tem uma partícula de gás aqui e outra aqui, esse volume entre elas é muito maior, esse volume que distancia elas é muito maior que o tamanho delas. As partículas de gás são pequenininhas se comparadas ao volume que separa uma partícula da outra, tá? Então, por isso, como ela é muito pequena em relação a esses espaços que existem no ambiente, você pode desprezar o volume da partícula. Eu não estou falando que é para desprezar o volume do gás, mas o volume da partícula do gás. Não sei se vocês conseguem estabelecer uma diferença. A partícula é o que vai se movimentar. O volume do gás é o volume que ele ocupa no ambiente como um todo, tá? Então, no gás ideal, a gente pode desprezar o volume das partículas, e nos gases ideais, não existe perda de energia quando o gás se choca ou com a parede do recipiente ou realiza choque entre as moléculas. Então, quando uma molécula colide com a outra, na física vocês vão estudar as colisões, mas quando uma molécula colide com a outra, ela pode perder energia na forma de calor, na forma de barulho, enfim, de várias formas. Na situação ideal e não real, as partículas do gás, quando elas se chocam, elas não trocam calor, elas não trocam barulho sonoro, elas não perdem energia. Os choques que acontecem entre as partículas e o recipiente são choques que conservam a energia de movimento do processo. Enfim.
É isso, gente, essa introduçãozinha. Agora a gente já vai começar a falar da transformação dos gases. A gente já comentou o que os gases são, quais são as suas principais variáveis de estado, né, como o gás está naquele momento, que é analisar a pressão, a temperatura, o volume, quais são as características do gás, a difusionabilidade, a compressividade, todas essas questões. E agora a gente vai, o que é um gás ideal, né? E agora a gente vai falar sobre a transformação dos gases. Até aqui, gente, algum questionamento, alguma dúvida, algo que vocês entenderam direito? Se vocês não falarem nada, eu vou achar que vocês estão entendendo tudo. Ah, como ninguém se manifestou, eu vou continuar, gente. Não, tá bem Certo? tranquilo, não tem dúvidas não. Certíssimo. Então tá. Como eu falei, quais são as variáveis de estado? Pressão, temperatura e volume. Essas variáveis, elas podem mudar. Os gases podem sofrer transformações e essas transformações podem fazer com que a pressão, a temperatura e o volume sejam alterados. E qualquer mudança em uma dessas três variáveis, pode mudar o aspecto que o gás se apresenta. E quais são as transformações que a gente vai estudar? Primeiro, eu trouxe aqui a transformação isotérmica. Iso de igual, térmica aqui, né, de temperatura. Então, uma transformação em que a temperatura é a mesma, ou seja, a temperatura não muda. Então, nessa transformação, a temperatura do gás vai ser sempre constante. E aí, gente, o que é importante vocês saberem? Com a temperatura constante, sem aumentar ou diminuir a temperatura, quando eu aumento a pressão, então olha aqui, a pressão aqui estava 100 kPa, tá? E aí eu vim aqui, pressionei mais, ó, coloquei uma força maior. Lembra que pressão é força sobre área. Então a área não mudou, é esse êmbolo aqui, isso aqui é a minha área, ó. E eu fiz uma força maior, de 200, antes era 100, agora eu fiz de 200. O êmbolo foi para baixo, porque a força está indo para baixo e está pressionando o êmbolo para baixo. Então eu aumentei a pressão. Quando eu aumento a pressão, olha que antes ele tinha um volume de 1 decímetro cúbico. Agora ele vai ter meio decímetro cúbico. Ó, o volume dele reduziu muito, tá? E aí, o que isso quer dizer? Que quando a temperatura do gás não muda, fica a mesma, o que acontece? Quando eu aumento a pressão, eu diminuo o volume. E vice-versa, né? Ó, aqui eu aumentei a pressão, eu diminui o volume. Agora, se eu diminuir a pressão, eu aumento o volume. Então, o volume e a pressão eles se comportam de forma inversamente proporcionais na transformação isotérmica. E aí, vocês vão ver lá na matemática que a transformação grandezas que se correlacionam de forma inversa, ou seja, quando uma aumenta, a outra diminui, que foi o caso que a gente falou aqui, quando a pressão aumenta, o volume diminui, elas vão formar, quando colocadas em gráfico, né, as duas sendo comparadas, então aqui pressão no eixo Y, volume no eixo X. Quando as duas são comparadas no gráfico, o gráfico que forma é uma hipérbole que às vezes alguns chamam de equilátera, mas geralmente é melhor denominar como hipérbole, né? Então, assim, grandezas inversamente proporcionais formam hipérboles. E no caso, como a pressão e o volume são inversamente proporcionais na transformação isotérmica, o gráfico da transformação isotérmica, quando for representada, porque são grandezas inversamente proporcionais, forma uma hipérbole. Então, lembra desse formato. Falou de transformação isotérmica, esse gráfico aqui tem que vir na sua cabeça. E além disso, para calcular como que a pressão e o volume se alteram nas transformações isotérmicas, a gente tem essa fórmula, que é a multiplicação da pressão inicial vezes o volume inicial, né, vai ser igual à pressão final vezes o volume final. Então, por exemplo, vamos supor que o exercício fale para você que está acontecendo uma transformação isotérmica, né? Então, considerando que um gás
que ocupa um volume de 2 litros com pressão de 1 atm, sofre uma transformação em que a temperatura... sofre transformação em temperatura constante. Então, aqui, ó, ele falou que a temperatura está constante. Isso aqui é uma transformação isotérmica, certo? Se a temperatura não muda, é transformação isotérmica. O gráfico vai ser uma hipérbole e a gente vai usar essa fórmula aqui, ó, para calcular as mudanças de pressão e volume. Então tá, então vamos ler o exercício com calma e ver como que ele é resolvido. Então, considerando que você tinha um gás, né, ele ocupava o volume de 2 litros. E a pressão dele nessa situação era 1 atm. Só que esse gás vai sofrer uma transformação em que a temperatura vai ficar constante e ele vai passar a ocupar um volume de 3 litros. Então, ele aumentou o volume. Se ele aumenta o volume, lembra, o que acontece com a pressão? Diminui. Porque na transformação em que a temperatura fica constante, quando o volume aumenta, a pressão diminui. Então, tá. Qual seria a nova pressão nessas condições? A gente sabe que a pressão vai diminuir, vai ser menor que 1, porque o volume aumentou. Mas como que eu chego nessa pressão em que o gás vai estar no estado final? Usar a fórmula. P inicial vezes V inicial, P final vezes V final. Qual que era a pressão inicial? 1. Eu inverti aqui, tá? Mas mudar os fatores de lugar na multiplicação não vai alterar, né? Mas a pressão é 1 e o volume no início era 2. Então, 2 vezes 1. Qual que é o volume final? 3. E a pressão final? Eu não sei, eu não tenho, é o que eu quero descobrir. Então, vai ficar 2 dividido por 3, né? Porque o 3 vai passar para cá dividindo. E aí você vai chegar na pressão final de 0,67 atm, certo? Aqui é só uma interpretação que eu já fiz com vocês. Então, é isso, gente. Alguma dúvida nessa primeira transformação gasosa, que é a transformação isotérmica? Não. Certinho. Eu vou perguntando, gente, porque eu acho melhor, eu me sinto mais seguro. E eu acho que vocês têm mais oportunidade para perguntar, não fica só eu falando, né? Eu dou esse tempo para respirar e para vocês também, às vezes, tirar alguma dúvida. Enfim, gente, transformação isovolumétrica, né? Então, iso igual, volumétrica de volume. Então, aqui, o que vai permanecer constante, o que não vai mudar é o volume e não a pressão. Então, o volume fica constante. A pressão, ela vai aumentar com o aumento da temperatura. Como assim? Imagina que antes você tinha colocado, olha aqui, tinha colocado o gás nesse recipiente aqui. O volume dele não vai mudar, porque o recipiente é sempre o mesmo. Não tem nenhum êmbolo aumentando ou diminuindo o volume. O volume é fixo. Tá? E o volume do gás vai ser igual o volume que esse recipiente aqui comporta. Se o volume é fixo, quando eu coloco esse recipiente num ambiente muito frio, aqui ele está falando 0 graus Celsius, as moléculas, olha a setinha aqui, elas vão estar com pouca mobilidade. Lembra que temperatura é agitação, é o grau de agitação das partículas ou das moléculas do gás? Quando está frio, elas vão ter pouca energia para se movimentar. Agora, quando você aumenta a temperatura, você aumenta o grau de agitação. E olha aqui, quando está em 100 graus Celsius, né, marcado pela ebulição aqui da água, a seta aumenta. E o que isso quer dizer? Se a partícula está se movimentando mais, isso quer dizer que ela vai, em menos tempo, conseguir andar mais e se chocar mais vezes com as paredes do recipiente, porque ela está se movendo muito rápido, né? Ela bate na parede do recipiente várias vezes. Se ela estiver lenta, ela demora para bater na parede do recipiente. E a pressão, a gente viu que é justamente isso. A pressão é a frequência com que as partículas do gás se chocam contra a parede do recipiente. Então, se elas estão se movimentando mais, se a temperatura está maior, quer dizer que a pressão está maior. Então, o que está acontecendo aqui, gente? O volume do recipiente não mudou. O gás está sempre no mesmo ambiente. O gás não expandiu, o gás não contraiu. Ele está no mesmo ambiente. O volume não mudou. É sempre esse ambiente aqui. Certo? Quando eu aumentei a temperatura, eu forneci mais energia, o gás se chocou mais, aumentou a pressão. Então, é isso que a transformação isovolumétrica, ou seja, que o volume não muda, é assim que ela vai acontecer, né?
Então, a pressão subiu, a temperatura subiu. Diferente do que aconteceu na transformação isotérmica, que a gente acabou de ver. Que a pressão subia e o volume descia. Aqui não, se a pressão sobe, a temperatura também sobe. E aí, por isso, né, na matemática, quando as grandezas são diretamente proporcionais, ou seja, quando uma aumenta, a outra aumenta, ou quando uma diminui, a outra diminui, isso vai fazer com que o gráfico dessas grandezas, né, lá na matemática, seja uma reta. E aí, por isso que a transformação isovolumétrica ou isocórica, ela tem como gráfico de pressão, né, e temperatura. Nos gráficos a gente não coloca a variável que tá constante, a gente coloca aquelas que mudam, gente. Então aqui o volume ficou constante, a gente não coloca ele no gráfico, a gente coloca a pressão e a temperatura. Opa, desculpa. E quando a gente compara os dois, eles formam uma reta. E aí, como que vai ser a fórmula para a gente poder calcular? Vai ser a pressão inicial dividido pela temperatura inicial igual a pressão final dividido pela temperatura final. Lembrando que essa temperatura aqui sempre em Kelvin, tá? Nunca em Celsius ou Fahrenheit. Então, aqui já muda, porque como são grandezas diretas, vai ser uma divisão. Lá na isotérmica era uma multiplicação, né? Mas enfim, vamos ver como que vai funcionar isso aqui. Coloquei um outro exemplo. Um gás com pressão de 2 atm foi aquecido de 300 para 350. Opa, então a gente já sabe o que está acontecendo. Eu tinha um gás no ambiente e a pressão dele era 1 e eu aumentei a temperatura. Vamos ver o que mais que ele vai contar. Qual será a nova pressão desse gás, considerando que a transformação ocorreu sem mudança de volume? Então ele falou assim, olha, não mudou o volume, a transformação foi isovolumétrica. Nesse caso, quando a temperatura aumenta aqui, de 300 para 350, o que vai acontecer com a pressão? Ela aumenta. Então, a gente sabe que a pressão aumenta, mas aumenta quanto? Aí a gente precisa colocar na fórmula. Pressão inicial dividido pela temperatura inicial igual a pressão final dividido pela temperatura final. E aí a pressão inicial foi de 2, a temperatura inicial foi de 300 Kelvin, igual a pressão final que a gente quer saber, dividido pela temperatura final, que foi 350. Fazendo todos os cálculos, a pressão final vai ser 2,34, gente. Então, basicamente o mesmo processo, né? Só vai mudar as variáveis de estado. Antes a gente estava considerando pressão e volume, agora a gente está considerando pressão e temperatura. E aí vai mudar também a forma de calcular, porque uma era uma transformação inversa, aquela outra que a gente acabou de calcular agora é uma transformação de grandezas diretamente proporcionais. Certo? Alguma dúvida, gente? Gente, se vocês não tiverem dúvida, a gente vai passar para a última transformação. A isovolumétrica, ela não mede com a pressão, A isovolumétrica, com o volume, né? isso. Sempre o que está depois do iso é o que vai ficar igual, tá? Então, isotérmica, temperatura constante. Isovolumétrica, também chamada de isocórica. O volume fica igual, não muda. Isobárica, vai ver agora. Baros aqui de pressão. Então, pressão constante, pressão não muda, tá? Ficou alguma outra dúvida, gente? Não, é que Explicação? eu tava confundindo a isobárica com a isocórica. Não, a isocórica é a isovolumétrica, né? São sinônimos. A Ah, isobárica é a que a entendi. gente vai ver agora, certinho? De boa. Mas bom vocês irem me dando esse feedback, gente, até para eu saber que eu não tô falando sozinho, tipo, porque vai que cai, né? Aqui eu não tô sabendo que caiu e eu tô aqui dando uma aula para ninguém, né? Enfim, porque eu não vejo o chat, eu não vejo nada quando eu tô aqui apresentando em tela cheia, tá? Então vai conversando comigo, pelo amor de Deus. Vou prosseguir, gente. Se eu tiver mais algum, se vocês tiverem mais alguma dúvida, pode desmutar o microfone e falar. Não? Então tá bom. Eu acho que eu respondi a sua De dúvida, boa, eu né? acho. Eu acho que, eu não sei se quem perguntou ficou satisfeito, mas eu acho que eu respondi, né?
Respondeu sim. Eu tinha confundido as duas, a isocórica com a isobárica. Certinho. Então tá bom. Então vamos ver a isobárica agora. A pressão não vai mudar, a pressão vai ficar constante, tá? Então a quantidade de vezes que a partícula vai se chocar com a parede do recipiente vai ser constante, não vai mudar. Nessas condições, gente, quando a temperatura subir, o volume vai subir. Então dá uma olhada nessa imagem aqui. Ela talvez seja mais chatinha de entender. Mas esse peso aqui, peso lá na física, vocês vão ver que é uma grandeza, né, vetorial, massa vezes gravidade e tal. Se peso é uma força vetorial, né, quer dizer que a força que está sendo feita aqui nesse êmbolo é o peso, tá? Então, o peso está fazendo uma força nessa área aqui, ó, que é o êmbolo. E aqui, nessa outra situação, por mais, ó, o volume mudou, tá vendo? Aqui o volume está bem maior. E aqui o volume está bem maior ainda. Ó, o volume que o gás está ocupando. É desde que da base do recipiente até o êmbolo. Mas a pressão nunca vai mudar. Por quê? Porque esse pezinho que está aqui em cima sempre vai exercer a mesma pressão. E aqui é como se estivesse desconsiderando a pressão da atmosfera, tá? Então, quem faz a pressão aqui, como se estivesse no vácuo, a única pressão que está sendo feita é a pressão pelo peso. Então, a pressão sempre vai ficar constante, porque você não aumentou a quantidade de peso, então você não aumentou a quantidade de força. Você também não mexeu na área. Se você não mexe nem no peso, nem na área, você não muda a pressão. Então, todas essas transformações aqui que eu vou falar, a pressão está constante, tá? Então, o que está acontecendo? Ó, a água em 0 graus Celsius, né? O gás foi colocado nesse ambiente, então a 0 graus. Ele estava com esse volume aqui. Quando você esquentou o gás para ficar a 20 graus, ele aumentou o volume. E quando você esquentou o gás mais ainda, né, colocando ele no ambiente de água em ebulição, ele aumentou mais ainda o volume. Então, o que isso quer dizer? Que quanto maior a temperatura, maior será o volume do gás, caso a pressão fique constante, tá? Então, como eu falei, quanto maior a temperatura, maior o volume. Vai ser muito parecido com a transformação isovolumétrica ou isocórica, né, que a gente viu agora. Só que aqui a gente está considerando a comparação entre volume e temperatura. Lá a gente considerou a comparação entre pressão e temperatura. O gráfico também vai ser uma reta. O que vai mudar? É que ao invés de estar considerando a pressão aqui no eixo Y, a gente vai estar considerando o volume, tá? Então, quando você vê um gráfico de transformação gasosa, você perceber que é uma reta, você tem que tomar cuidado para ver se é uma transformação isométrica ou isovolumétrica ou uma transformação isobárica. E como que eu vou saber isso? Olhando para quem está no gráfico. No gráfico sempre vai ficar as variáveis que mudam, que se alteram. Como aqui a pressão não se altera na isobárica, ela não entra no gráfico. Quem entra é o volume e a temperatura, certo? Vai continuar sendo uma reta, porque quando o volume aumenta, a temperatura aumenta e vice-versa. E a fórmula vai ser igual à passada, só que ao invés da pressão, a gente vai considerar o volume. Então, o volume inicial dividido pela temperatura inicial igual ao volume final dividido pela temperatura final. Certo? Então, vou só voltar no gráfico da pressão da transformação isométrica para vocês compararem. Ó. Tá vendo? Aqui é pressão, temperatura na isométrica. O volume não muda na isométrica, então ele não entra no gráfico. Aqui, quem não muda é a pressão. Então, ela não entra no gráfico. Quem entra é o volume e a temperatura. Só que os dois se comportam da mesma forma, né? Quando um aumenta, o outro aumenta. Por isso o gráfico é uma reta. Então, aqui é a mesma coisa, né? A pressão de 200 kPa
a pressão continua sendo 200 kPa no final. Só que eu aumento a temperatura. Aqui a temperatura antes era 1T, aqui eu passei para 2T's, então eu dobrei a temperatura. Se eu dobro a temperatura, eu preciso aumentar o volume para a pressão ficar constante. E faz sentido, gente. Para pensar. Se eu aumentasse a temperatura, eu aumentaria a partícula do gás. Se o volume não mudasse e o gás tivesse com uma se o volume não mudasse e a temperatura aumentasse, as partículas iriam se movimentar muito num volume menor. Naquele volume de antes, elas teriam mais movimento, elas se chocariam muito com a parede do gás. Então a pressão iria aumentar, porque a pressão é justamente isso, é a quantidade de choques contra a parede do recipiente. Agora, se eu aumento a pressão e o volume aumenta, o volume que o gás comporta fica maior. E aí ele vai estar se movimentando mais rápido, sim, só que ele vai estar se movimentando por um recipiente bem maior. Então vai demorar muito mais tempo para ele atingir a parede do recipiente. Então, eu aumento a temperatura, eu aumento o volume justamente para a pressão não mudar. Porque se eu mantivesse o volume inicial menor, o gás se agitaria muito mais naquele mesmo volume e ele se chocaria muito mais contra a parede do recipiente. E se estiver num ambiente maior, mais expandido, né, que é o caso aqui do final, mesmo que ele tenha maior grau de mobilidade, ele tem mais espaço para se mover, então acaba que ele choca menos contra as paredes do recipiente e a pressão não muda, tá? Então, isso é a transformação isobárica. Com alguma dúvida, gente? A gente acabou a parte de transformações. Eu só vou fazer um exercício de transformação isobárica para vocês verem como que isso pode ser feito matematicamente, né? Igual eu dei os outros exemplos. Professor, eu só tenho uma dúvida rapidinho. Então, o isotérmico a gente vai multiplicar, agora a isoclórica e a isobárica vai dividir. Isso, você vai igualar as divisões, né? Então vamos só dar mais uma olhada nas fórmulas. Aqui, deixa eu pegar esse slide aqui que tá melhor, né? Na isotérmica, você vai colocar pressão inicial vezes volume inicial. Então, tudo que é inicial do lado esquerdo, né? Igual pressão final vezes volume final. A multiplicação do final do lado direito. Aqui, que é a isobárica, a isométrica, né? A isovolumétrica, o volume não muda. Então, a gente não coloca o volume na equação, não coloca o volume na fórmula. A gente vai colocar a pressão e a temperatura. Aí, a pressão inicial dividida pela temperatura inicial igual a pressão final dividida pela temperatura final. E a mesma coisa na próxima, só que ao invés de ser pressão, vai ser volume, né? Então, volume inicial dividido pela temperatura inicial igual ao volume final dividido por temperatura final. Então, a única que é a multiplicação do inicial igual à multiplicação do final é a isotérmica. As outras são divisões do inicial igual à divisão, à proporção do final. Tá? Entendi. Obrigado. Nada. É mais fácil de decorar assim, né? Então, só uma é multiplicação. As outras duas são proporções de divisão. Sim, é bem mais fácil. Certinho. Então, eu coloquei aqui mais um exemplo, tá? Para a gente ver como se aplica numericamente. Uma questão, isso aqui, não, os outros tinham sido eu que tinha criado, esse aqui é um exercício já de vestibular da UESP. Então, um balão contendo gás metano com volume igual a 4,9 litros. Então, aqui ele já deu uma informação para a gente. O volume do gás dentro do balão é 4,9 litros. Tá. Aí ele fala que foi retirado de um sistema de aquecimento cuja temperatura era de 86 graus Celsius. Certo. E resfriado até a temperatura de 5 graus Celsius após... Tá, foi resfriado até 5 graus Celsius. Então, ó, ele falou assim, o meu volume no início era 4,9 litros e a minha temperatura era 86 graus Celsius. Aí eu vou pegar esse balão, vou tirar ele do sistema de aquecimento e vou colocar ele para resfriar numa temperatura de 5 graus Celsius. Então, a minha temperatura final é 5 graus Celsius. Após esse procedimento, realizada uma pressão constante, tá, uma transformação isobárica, o volume do referido balão era de... Então, ele está querendo saber quanto que é o volume. Ó, o que aconteceu? Ele resfriou. Então, estava mais quente, ficou mais frio. Quando acontece isso,
diminui temperatura, diminui volume, porque eles são diretamente proporcionais. Se a temperatura aumentasse, o volume iria aumentar. Mas como a temperatura diminuiu, o volume vai diminuir. E aí joga na fórmula. Volume inicial dividido pela temperatura inicial igual ao volume final dividido pela temperatura final. O volume inicial, 4,9 litros. Então, 4,9 dividido pela temperatura inicial, 359. Como assim? É porque antes, aqui a temperatura estava em graus Celsius, a gente precisa passar essa temperatura em graus Celsius para Kelvin. Como eu disse, todas essas transformações gasosas acontecem usando esse parâmetro de temperatura Kelvin. Então, soma 273 a temperatura grau Celsius para chegar na temperatura Kelvin. Então, vai dar 359. Então, 4,9 dividido por 359 igual ao volume final que a gente quer descobrir, dividido pela temperatura final, que é de 5 graus Celsius, né? Mais uma vez, soma 273, fica 278. E aí, o volume final vai ser 3,79. Nas alternativas, então, letra D. Certo? Então, antes o volume era 4,9, abaixou para 3,79 justamente porque você retirou a temperatura. Tá, gente? Pode falar. Professor, outra dúvida. Então a gente sempre vai ter que transformar a temperatura para Kelvin? Ou é só em Sempre. certos casos? Não. Mexeu com transformação gasosa? Na física vocês vão ver outras formas, né, de temperatura. Temperatura em Fahrenheit, temperatura em graus Celsius, em Kelvin, quando que elas vão ser usadas. Mas aqui na química, quando se fala de gases, e na física também, gases, né? Quando o assunto é gases e transformações desses gases, a gente sempre usa a temperatura em Kelvin, tá? Entendi, certinho. Então, não lembra, gente, porque perde questão por bobeira, né? Assim, não transformei em Kelvin, eu estou correta disso, sabe? Então, prestar atenção nisso, né? E, gente, tudo isso que a gente conversou dá para ser resumido em uma equação, que é essa aqui, ó, a equação geral, que é pressão inicial vezes volume inicial dividido pela temperatura inicial é igual a pressão final vezes volume final dividido pela temperatura final. Decorando essa fórmula, vocês conseguem fazer tudo. E aí, o que vocês vão fazer? Quando a temperatura, por exemplo, for constante, numa transformação isotérmica, vocês precisam cortar a temperatura nessa fórmula. Então, vocês vão desconsiderar a temperatura. Tampando a temperatura, imagina que não existe mais temperatura aqui. Vai ficar PI vezes VI igual a PF vezes VF. Então, a gente chega na fórmula da transformação isotérmica. Então, se o volume, por exemplo, ficar constante, você corta os dois volumes. Vai ficar PI por TI igual a PF por TF, que é a fórmula da transformação isovolumétrica, que o volume fica constante. Então, nessa fórmula aqui, caso alguma delas fique constante, você simplesmente corta. E quando mudar, por exemplo, a pressão, o volume e a temperatura, você vai usar essa fórmula aqui. Aí não tem como, né? Você não pode usar as outras que eu tinha te mostrado, que compara duas variáveis de estado. Quando ele falar que a pressão, o volume e a temperatura mudaram, você vai ter que usar essa fórmula aqui para descobrir um valor depois que ele vai te falar, né? Por exemplo, ele te dá a pressão inicial, o volume inicial, a temperatura inicial. E te dá também o volume final e a temperatura final. E ele quer saber qual vai ser a pressão final do gás. Aí você substitui tudo e acha a pressão final, tá? Aí tem que usar essa fórmula aqui com as três variáveis. E uma coisa importante que eu falei, né? A temperatura sempre deve estar na escala Kelvin. E outra coisa super importante é que toda vez que você usar para até não usar ATM, pressão final milímetros de mercúrio. Usou a primeira ATM depois do igual, da pressão final e inicial as mesmas medidas. Mesma coisa com volume. Se você usa o volume em litros na inicial, você tem que usar volume final em litros. Você não vai usar volume inicial, sei lá, em metros cúbicos e volume final em litros. Não. Se o exercício te dá
um volume inicial em litros e o volume final em metros cúbicos, faz a transformação, ajeita para depois você começar a fazer os cálculos, tá? Senão vai ficar errado. É isso, gente. Sobre transformação gasosa é isso. Agora a gente vai falar sobre equação geral dos gases. Opa, desculpa. Equação de estado de um gás ideal. Alguma dúvida, gente? Olha, eu não tô com nenhuma dúvida em relação a isso, não. Por mim, pode dar continuidade. Então vamos. Agora a gente vai falar de uma. Agora, o que vai mudar? A gente vai começar a envolver número de mol aqui. Então, gente, vocês não viram a aula do Henrique, que é a introdução à estequiometria? Depois que vocês assistirem essa minha aula, volta lá a ver, para vocês entenderem bonitinho, porque eu vou usar bastante esses conceitos de número de mol, de quantidade de matéria, essas coisas, porque não tem jeito, tá? O que que acontece? Para a gente considerar quanto que um número específico de mols, ou seja, uma quantidade de moléculas ou de íons ou de aqui nos gases é moléculas, né? Mas mol pode ser usado para tudo. Mas mol então é a quantidade de moléculas que você vai ter ali, né? E um mol, como vocês viram lá com o Henrique, equivale a 6 vezes 10 a 23 moléculas, né? O mol é como se fosse a dúzia, né? Então, uma dúzia é igual a 6 unidades. Um mol é igual a 6 vezes 10 a 23 unidades. Então, nada mais que isso. O mol é uma unidade de medida, tá, gente? É uma unidade para você quantificar quantas moléculas você tem ali. No caso de gás, né? Eu falo molécula porque eu estou falando de gás. E aí, gente, uma coisa que é muito importante é essa hipótese aqui, que é a hipótese de Avogadro. O Avogadro, ele falou que volumes iguais de gases ideais, lembra o que são os gases ideais? A gente falou disso lá no início da aula. Então, volumes iguais de gases ideais possuem a mesma quantidade de partículas, ou seja, possuem o mesmo número de mols. Então, se eu pego 1 litro de oxigênio e 1 litro de hidrogênio, os dois possuem a mesma quantidade de moléculas. Se eu pego 2 litros de oxigênio e 2 litros de hidrogênio, os dois possuem a mesma quantidade de matéria. Então, o que muda é se eu pegar 2 litros de oxigênio e 1 litro de oxigênio, ou de hidrogênio, por exemplo. Então, eu peguei 2 de oxigênio e 1 litro de hidrogênio. Aí, o oxigênio, como ele está com volume maior, ele vai ter mais partículas ali. Então, o que eu estou dizendo é, o volume de 1 mol de gás, o volume de uma quantidade de moléculas de gás, não depende do elemento em si, tá? Depende da quantidade de partículas que vai ter naquele gás. Ou depende, e independe do elemento, tá? Essa parte é uma das partes mais, assim, difíceis de entender. Mas é o que eu falei, se você pega 6 vezes 10 a 23 moléculas de oxigênio, pega as moléculas e joga dentro de um recipiente, elas vão ocupar um volume X. E se você pegar 1 mol, né, 6 vezes 10 a 23 moléculas de hidrogênio e colocar no recipiente, ele vai ocupar esse mesmo volume X, mesmo que o peso do hidrogênio seja menor que o peso do oxigênio, porque não depende de massa, não depende de nada disso. O que depende é volume e mol. Se eu aumento o volume, eu aumento o número de mols. Se eu diminuo o volume, eu diminuo o número de mols. Certo? E aí, a partir dessa hipótese, né, pode-se fazer essa fórmula aqui, ó. Porque antes a gente colocava que a pressão e o volume sempre ficavam multiplicando, né, e a temperatura dividindo, lá da fórmula geral, lembra? Ó, a temperatura ficava dividindo, só que aí a gente passa ela para o outro lado, ela vai multiplicando, lá da matemática, né? Se antes ela estava aqui dividindo, ela vai passar para o outro lado multiplicando. E aí esse R é uma constante universal dos gases e N é o número de mols.
Lembra que eu falei que quanto maior o volume, maior o número de mols? Então, o número de mols, ele é diretamente proporcional ao volume. Então, se eu passasse ele para cá, ele estaria dividindo, ó, ele não estaria multiplicando. E tudo que está dividindo é diretamente proporcional. Lembra da fórmula, ó, pressão e temperatura é diretamente proporcional. Então, um divide o outro. Pressão e volume são inversamente, então um multiplica o outro. Então, aqui, ó, N passaria dividindo para o outro lado da equação, ele é diretamente proporcional ao volume. Então, a gente consegue montar essa fórmula aqui. PV igual a NRT. Famoso para você nunca rezei tanto, né? Tem uma fórmula pervertida, quer dizer, tem uma forma pervertida de falar essa frase, mas eu prefiro essa mais angelical, gente, para eu não ter problema depois, né? Então, para você nunca rezei tanto. E aí, deixa eu ver aqui. O N vai ser o número de mols, a quantidade de matéria, o R é a constante do gás, e essa constante aqui, gente, constante nunca muda, né? Lembra lá da física, o que é constante é uma constante, não vai mudar. E ela é chamada de constante universal dos gases. A temperatura em Kelvin, a pressão e o volume, a gente já viu, né? E aí, o que é importante aqui? O R, gente, que é o valor constante, ele não muda em si, só que ele vai mudar conforme os valores que você vai utilizar de pressão e volume. Então, como assim? Por exemplo, se você usar o volume em litro e a pressão em atm, o R vai valer 0,082. Agora, se você usar o volume em litros ainda, mas a pressão em quilopascal, o R vai valer 8,31. Caso você use o volume em litros e a pressão em milímetros por mercúrio, o R vai valer 62,3. Então, o valor de R no exercício vai depender dos valores que você vai usar para pressão e para volume. Eu coloquei aqui o volume sempre em litro para ficar mais fácil. Então, o volume sempre em litros. Se você usa a pressão em atm, quer dizer que você vai usar 0,082 no valor de R. E é constante, tá? Toda vez que você usar a pressão em atm, o R vai valer 0,082 automaticamente, com volume em litros. Toda vez que o volume estiver em litro e a pressão em quilopascal, 8,31. E toda vez que tiver em litro e a pressão em milímetro de mercúrio, 62,3. A temperatura sempre é usada em Kelvin, mesmo nessa fórmula aqui. E aí uma dica que eu coloquei aqui, gente, quando o exercício for mencionar o número de mols, né, a quantidade de matéria, como que o gás está se comportando em relação a isso, você vai usar a equação do Clapeyron aqui, PV igual a nRT. Agora, quando o número de mols não for mencionado no exercício, aí você pode usar aquelas outras formas que eu tinha mostrado, que não considera o N, né? Certo? Então, olha para o exercício. O exercício não comentou o número de mols, usa as fórmulas das transformações gasosas. Se ele comentou, usa essa fórmula aqui de Clapeyron. E o mol pode vir, como vocês sabem na da estequiometria, né? Pode vir disfarçado como massa. Então, de vez em quando, a gente vai ter que fazer uma transformação de massa para mol e vice-versa. Tá? Mas é isso. Vocês querem tirar alguma dúvida? Eu já posso mostrar como que vai funcionar na prática no exercício. Bom, gente, como vocês me falaram... Já pode mostrar o exercício. Certinho. É porque essa parte é a parte mais difícil mesmo, então... Às vezes pode ficar alguma dúvida, tá? O gás hélio, né? É utilizado para encher balões e bexigas, que são utilizados em eventos comemorativos e em festas infantis. Garotada adora, né? Depois fica lá pegando gás hélio, falando com a voz fininha e todo mundo acha legal e o máximo. Quem nunca, né, gente? Esse gás pode ser comercializado em cilindros, cujo conteúdo apresenta pressão de 150 bar a 300 Kelvin. Ah, Gabriel, mas você nunca falou de bar para mim. Calma aí, meu povo. Considerando-se que 1 atm é igual a 1 bar, então o que a FGV fez, colocou essa unidade aqui estranha, mas ele falou para você, ó, 1 bar é igual a 1 atm, então é como se ele estivesse falando assim, ó,
o gás estava 150 atm e 300 Kelvin, tá? E que a massa de gás de hélio no cilindro é 170 gramas. Então tá. Então, ó, já falou de massa. Se falou de massa o número de mol, a gente vai ter que usar Clapeyron. Não vai ser aquelas outras equações que eu tinha mostrado antes, das transformações gasosas. O valor que mais se aproxima do volume de gás hélio contido naquele cilindro a 300 Kelvin é certinho. E aí? O que a gente vai precisar fazer? Essa aqui é a fórmula do Clapeyron. Ó. Ele deu a pressão? Deu, 150 atm. Quando a pressão está em atm, a gente usa o R com valor de 0,082. Ele até deu aqui pra gente, nem precisava ter decorado, ó. Então, o P a gente tem, o R a gente tem. O T ele também deu, ó, já deu convertido em Kelvin, 300. P, R e T a gente tem. O que está faltando? O volume e o número de mols. O volume é o que ele quer saber, então o volume a gente vai achar. Não tem como a gente ter. Mas a gente precisa ainda saber o número de mols para usar a fórmula. E como que a gente vai descobrir o número de mols? Vai ser assim, olha, gente. Qual que é o gás que a gente está considerando? É o hélio. E ele falou aqui para a gente no final do exercício que a massa molar do hélio é 2 gramas por mol. Então, cada pacote de 6 vezes 10 a 23 partículas de hélio tem 2 gramas. Então, 1 mol de hélio, né, tem 2 gramas. E aí ele quer saber de 170 gramas, né? Ele falou que o balão que ele encheu para a festa dele tinha 170 gramas de hélio. E estava com essa pressão, com essa temperatura, e ele quer saber o volume desse balão. Então a gente tem que achar o número de mols que estava nesse balão, de 170 gramas. 2 gramas equivale a 1 mol. 170 gramas, que é o peso que o balão tinha, equivale a quantos mols? E aí, fazendo essa multiplicação aqui, nessa regra de 3, 170 vezes 1, 170, x vezes 2, 2x. O 2x igual a 170. O 2 vai passar depois dividindo, vai dar 85 mols de hélio. Depois vocês fazem as contas com calma, tá, gente? Mas eu só estou mostrando como que, não a parte matemática, né? Porque é muito difícil mostrar assim a distância e é mais complicado porque a gente gastaria muito tempo. Então eu prefiro que vocês aprendam e essa parte matemática, se vocês tiverem dúvida, depois a gente conversa. Mas tá, 85 mols de hélio. A gente já achou quantos mols tinha naquele nosso balão de 170 gramas. Agora a gente vai pegar esse valor e substituir no N. E aí vai ficar, então, a pressão ele tinha dado que era 150, a temperatura está aqui embaixo, ó, 300, o R, como a pressão está em atm, é 0,082, e o número de mols que a gente achou, 85. E aí o volume a gente quer achar. Aí resolvendo toda essa equação, né, multiplicando tudo e dividindo por 150, a gente vai chegar nesse valor de 3,94. O mais próximo de 3,94 é 14. Aqui. Então, 14 litros. Tá? Alguma dúvida com relação ao que foi feito, gente? Não precisa ter vergonha. Pode falar. Como ninguém falou nada, eu vou seguir, gente. Não. Não, é bem tranquilo. De boa. Outra coisa importante é o volume molar, né? O volume de 1 mol de gás nas condições normais de temperatura e pressão, famoso CNTP. Nessas condições, o que são essas condições normais de temperatura e pressão? São condições pré-definidas de temperatura e pressão. A temperatura nessas condições sempre vai valer A temperatura nessas condições sempre vai valer 273 kelvins, ou seja, 0 graus Celsius, e a pressão sempre vai valer 1 atm. Então, na CNTP, a pressão é igual a 1 atm e a temperatura 0 graus Celsius ou 273 kelvins. Usando a fórmula de Clapeyron, a gente consegue calcular quanto 1 mol de gás ocupa nas condições naturais de temperatura e pressão. Então, a fórmula de Clapeyron é isso aqui, né? PV igual a nRT, certo? Qual que é a pressão na CNTP que a gente conversou?
1 atm. Então, a gente substitui o P por 1. O V é o que a gente quer saber. A gente quer saber quanto que 1 mol do gás ocupa nessas condições de temperatura e pressão que a gente está determinando. Então, a gente quer saber qual que é o volume que esse 1 mol de gás ocupa. Então, o V a gente ainda não sabe, a gente quer descobrir. Então, o V é igual o N, tá aqui, que a gente quer saber quanto que 1 mol ocupa. Então, a gente vai substituir o N por 1, porque a gente quer saber 1 mol. Como a pressão eu coloquei em atm, o R vai ser 0,082. E o meu volume vai ficar em litros. Eu vou achar, né? E a temperatura é 273 kelvins na CNTP. E aí, fazendo todo esse cálculo, né, a gente vai descobrir que o volume é igual a 22,4 litros. Então, o que eu estou querendo dizer com isso, gente? Que 1 mol de gás, nas condições normais de temperatura e pressão, ocupam 22,4 litros. E aí, seja qualquer gás, seja oxigênio, seja hidrogênio, seja hélio, seja o que for, 1 mol de hidrogênio, 1 mol de oxigênio, 1 mol de hélio, sempre vai ocupar essa mesma quantidade de volume do recipiente, que é 22,4 litros. E 2 mols de gás vai ocupar o dobro. Então, 22,4 vezes 2, que dá 44,8. Então, assim, o que vocês têm que saber é, na CNTP, quando o exercício falou assim, CNTP, o que vocês têm que ter na cabeça? 1 mol igual a 22,4 litros. Tá? Se não falou CNTP, aí as condições são outras, gente. Aí a gente vai ter que usar a fórmula de Clapeyron para calcular. Mas se ele falou que é CNTP, já liga. 1 mol, 22,4 litros. Então tá. Como que fica um exemplo para CNTP de estequiometria gasosa e para condições que não são a CNTP? Eu vou mostrar isso agora para vocês. Vamos primeiro falar do exemplo na CNTP. Então vamos considerar essa reação aqui, ó, que é a síntese da amônia. A reação já está balanceada. A primeira coisa que vocês têm que fazer aqui, gente, é balancear a reação. Eu já dei a reação balanceada para vocês. Mas pegou um cálculo estequiométrico, primeira coisa é balancear a reação. Não esquece, senão vai dar errado. E aí, dando essa reação balanceada, ele pergunta, né, qual o volume de hidrogênio, então, qual que é o volume de hidrogênio em metros cúbicos necessário para produzir 3,4 kg de amônia na CNTP. Falou CNTP, o que você tem que lembrar? 1 mol igual a 22,4 litros, 1 mol igual a 22,4 litros, 1 mol igual a 22,4 litros. Tem que ficar martelando na cabeça. Não pode esquecer isso, é muito importante. Então, o que vai acontecer aqui? A gente precisa começar a fazer o cálculo estequiométrico. Primeiro passo, balancear a reação. A reação já está balanceada. Segundo passo, identifica quem são os agentes que constituem o problema da reação. Ele falou no hidrogênio e ele falou o necessário para produzir a amônia. A amônia é o NH3, então a gente sabe que os que a gente tem que considerar é o H2 e o NH3. O N2 a gente não vai nem olhar para ele, gente. Esquece o N2. Terceiro passo a se fazer, depois que você já descobriu quem são os elementos que você tem que olhar. Desce os índices, desce os coeficientes, né? Então, 3 aqui para o hidrogênio e 2 para a amônia. Então, quer dizer que 3 mols de hidrogênio reagem com 2 mols de amônia, certo? E aí, agora, o que você tem que fazer? Olhar para ver o que está pedindo com relação ao hidrogênio e à amônia. Ele está falando de volume de hidrogênio e de gramas de amônia. Então, a amônia a gente vai ter que considerar em gramas e o hidrogênio a gente vai ter que considerar em volumes. E aí, o que a gente precisa ver? Que essa fórmula aqui, 2 mols de amônia reagem com 3 mols de hidrogênio. Qual que é a massa da amônia? É 14 do nitrogênio mais 3 do hidrogênio, né? Porque cada hidrogênio pesa 1.
Então, 17 gramas. Cada amônia pesa 17 gramas. Cada mol de amônia pesa 17 gramas. Multiplicado por 2 dá 34 gramas. Certo? Então, 34 gramas de amônia vai reagir com 3 vezes 22,4 litros. Porque 3 mol de amônia reage com... Desculpa, 3 mol de hidrogênio reage com 2 mol de amônia, certo? Então, o que a gente precisa saber? Que 3 mols de amônia, perdão, ou 2 mols de amônia, que é 2 vezes a massa da amônia, que eu falei para vocês, 17 vezes 2, 34, vai reagir com 3 vezes o volume de hidrogênio. E qual que é o volume de hidrogênio na CNTP? 22,4 litros. Lembra? 1 mol é igual a 22,4 litros. Como são 3 hidrogênios que estão reagindo, a gente precisa multiplicar 22,4 litros por 3. Então, o que vai acontecer no final? Os 34 gramas de amônia, que são os 2 mols de amônia, né? Então, 17 vezes 2, 34. Vai reagir com 67,2, que eu peguei 22,4 e multipliquei por 3, porque reagem com 3 mols de hidrogênio, e cada mol ocupa 22,4 litros. O exercício queria saber quanto que 3.400 gramas de amônio ia gerar de litros de hidrogênio. Isso aqui são os dados do problema. Então, a gente quer descobrir. Faz a regra de 3. A gente vai descobrir que o X ele vai dar, depois de fazer a regra de 3, 6.720 litros. Depois vocês pausam, faz as contas da regra de 3 e vão chegar nesse valor. E aí, gente, o X vai ser igual a esse valor aqui, só que ele quis saber no exercício em metros cúbicos. E de metros cúbicos para litro, a gente ainda precisa dividir por 1.000. E aí, dividindo por 1.000, fica 6,7 metros cúbicos de hidrogênio. Então, são necessários, né, 6,7 metros cúbicos de hidrogênio na CNTP para produzir essa quantidade de amônia. Então, basicamente, é olhar para o problema na primeira linha, né? Fazer aquilo que vocês fazem na estequiometria. Colocar os dados e na linha de baixo colocar os dados do problema. E aí resolver por meio da regra de 3, considerando que 1 mol de gás equivale a 22,4 litros. Tem alguma dúvida, gente? Eu não sei se ficou muito claro. Ficou claro, sim. Não restou dúvida a respeito disso, não. Pelo menos pra mim. De boa. Ficou bem claro também, eu achei. Tá bom. Qualquer coisa, se vocês tiverem dúvida, dá uma olhada na aula de estequiometria, que o Henrique explica como extrair os dados do problema, né, eu acho, ou na do Gauss, eu não sei. E aí vocês vão entender. A única coisa que muda aqui nos gases é que a gente considera volume de gás, né, em número de mols. Então, 1 mol ocupa 22,4 litros na CNTP. Aí agora a gente vai fazer um exemplo que não é na CNTP, diferente das condições da CNTP. Então, ó, em uma aula de laboratório de química, um aluno montou essa seguinte aparelhinha aqui, exercício da UFSCar. Eu montei esse aparelho. Aí ele fala assim, que no frasco de quitasato, que é o que está marcado em A, que é esse frasco aqui, foram colocados 32,7 gramas de zinco metálico. Então aqui a gente sabe que tem 32,7 gramas de zinco, tá? Essa coisinha preta. E no funil de separação, que está marcado aqui, esse é o funil, foi adicionada uma solução de ácido clorídrico, né, HCl, concentrada, tá? Ao abrir cuidadosamente a válvula do funil, o ácido, né, então você abriu a válvula, o ácido que estava aqui passou para cá e começou a pingar no zinco. Vai existir uma reação entre o zinco e o ácido clorídrico, que vai gerar o problema do exercício, né? Então, ao abrir a válvula, o ácido reagiu com zinco, produzindo um gás.
que foi coletado em tubos de ensaio contendo água destilada dentro da cuba cheia de água. Então, ele pingou o ácido, reagiu com zinco, formou um gás, esse gás veio para esse tubo e chegou aqui nessa cuba com água, tá? E aí ele deu, né, no exercício, a massa molar do zinco, deu a equação dos gases ideais, você nem precisava decorar o para você, nunca rezei tanto, e deu o valor da constante universal dos gases, que vai ser usada porque ele vai considerar ATM, então 0,082. Considere que o zinco reage completamente com ácido clorídrico em excesso e que não há perda na coleta do gás. Então ele está falando assim, o zinco vai reagir com todo o ácido clorídrico, todo o zinco vai reagir com o ácido clorídrico que eu coloquei. É isso aqui que ele está dizendo. Então, todo o zinco que eu coloquei naquele recipientezinho, no quitasato, ele vai reagir com o ácido clorídrico, não vai sobrar nenhum zinco. Não tem excesso aqui. E que não há perda na coleta do gás, né? Então, que a gente não perdeu nenhum gás na hora que estava coletando esse gás. Escreva a equação balanceada da reação que aconteceu e calcule o volume em litros do gás, a 300 Kelvin e 0,82 atm. Ó, já não é mais a CNTP, gente. A CNTP é 1 atm e 273 kelvins. Então, aqui, 1 mol de gás não vale 22,4 litros, porque só vale se for na CNTP. Então, a gente vai ter que mudar a forma de resolver o exercício. Tá. E aí, como que vai acontecer a resolução? Lembra que ele falou que tinha o zinco e que ele pingou o ácido clorídrico. Então, a gente tem que colocar o zinco mais o ácido clorídrico. Depois a gente achar esse coeficiente aqui para balancear a reação. Mas o zinco reage com o ácido clorídrico. E aí, o que vai acontecer? Vocês devem ter visto, algum professor deve ter falado para vocês, de reações de simples troca. O que acontece nessas reações? O zinco toma o lugar do cátion do ácido. Então, aqui, ó, o ácido é o H+, e o Cl- é o ânion, né? Então, o zinco toma o lugar do cátion do ácido, que é o H+. Então, fica ZnCl e o H+ fica para depois, certo? Então, fica do outro lado. Então, o zinco dá como se fosse uma substituída aqui, né? Uma troca simples no H. Então, é isso que vai acontecer nessa reação. E aí, a equação vai ficar assim. E aí, depois de descobrir como que é a reação, né, que o zinco troca de lugar com H, a gente balanceia a equação. E aí vai precisar, né, depois vocês podem balancear por tentativa e erro, mas vai ficar só com esse 2 aqui na frente do HCl. E lembrando, né, que como o zinco é um cátion mais 2, o Cl aqui tem que estar com o índice 2, porque subiu para cá mais 2, e o Cl é menos 1, então 1 aqui embaixo no zinco. Lembra da regra de trocar aqui em compostos iônicos. E o H2, o ácido que é formado, né, o hidrogênio, quando ele está sozinho, ele nunca fica H+, se ele não estiver na forma de um ácido, né? Ele vai ficar na forma de H2, que é a forma neutra dele, balanceada também. Precisa de 2 hidrogênios, né, ligando um no outro para completar a regra do octeto, que para o hidrogênio ele se balanceia com 2 elétrons e não com 8. Então precisa de 2 hidrogênios, então fica com esse índice 2. Enfim. E aí, como que a gente termina a resolução do exercício? A gente já descobriu a reação, então a gente já fez a primeira parte, né, do exercício. E aí, o que a gente precisa fazer agora? A gente precisa descobrir o restante. E aí, gente, o que ele falou pra gente? Vamos voltar. Ó, ele deu a massa do zinco metálico. Então, a gente precisa descobrir quem são os elementos que participam do problema. O zinco metálico e além disso, ele falou do... Agora eu perdi. Eu vou ter que ler de novo. Ai, meu Deus. O problema é que gasta muito tempo, né, gente? Ah, tá, lembrei. Do hidrogênio.
Ele falou que quer saber, né, considere que o zinco reage completamente com o ácido clorídrico e que não há perda de coleta do gás. Escreva a equação balanceada da reação química e calcule o volume em litros do gás, tá? Então, ele está querendo saber do hidrogênio, porque quem é o gás coletado naquela reação é o hidrogênio, é o único composto gasoso. O ZnCl, na hora que ele reagir, ele é um sal, ele vai ser sólido. O H2, que é o composto gasoso. Então, quais são os dados que a gente precisa levar em consideração nesse problema? O zinco metálico, que é esse aqui, e o H2, que é esse aqui. E aí, o que ele falou para a gente? Ele falou da massa do zinco no problema, então a gente vai ter que sempre usar tudo que for do zinco em massa. E ele quer saber qual que vai ser o volume de hidrogênio coletado. Se fosse na CNTP, a gente poderia falar 1 mol de zinco reage com 1 mol de hidrogênio, tá? Aqui, ó, tá 1 para 1. E aí, então, a massa molar do zinco, que ele até deu no exercício, que é 64,5, vai reagir com 1 mol de hidrogênio, que é 22,4 litros, se fosse na CNTP. Então, 64,5 reagiria com 22,4. Aí a gente colocaria aqui embaixo 32,7, que foi o que ele deu no exercício, que é a massa de zinco que a gente tem para resolver o problema, reagiria com X litros de hidrogênio e a gente já resolveria o problema aqui, se fosse na CNTP. Só que não é na CNTP. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa descobrir o número de mols de hidrogênio. E aí, como que a gente vai fazer isso? A gente vai colocar 64,5, que é 1 mol de zinco, reage com 1 mol de hidrogênio. 32,7, que é a massa que ele deu no problema, vai reagir com quanto de hidrogênio? A gente vai saber, depois de fazer os cálculos, né, da regra de 3, que vai reagir com 0,507 mol, tá? E aí, tendo esse valor de que foi o tanto de mol de hidrogênio produzido na reação, a gente consegue substituir na reação de Clapeyron o N, o número de mols. E lá no exercício ele falou pra gente, ó, a pressão que o hidrogênio foi formado era de 0,82 e a temperatura 300. A gente substitui na fórmula 0,82 de K, que era a pressão que ele deu pra gente no exercício, 300 da temperatura. O R, como está sendo usada a pressão em ATM, é 0,082, ele falou no exercício também. E o N, a gente acabou de achar. E aí vai ficar faltando volume para a gente achar. E aí depois que a gente resolver a equação de Clapeyron, a gente acha o volume de 15,21 litros. Certo? Agora, gente, a gente vai caminhando para o finalzinho da aula. Então, o que vocês precisam lembrar? Transformações gasosas, transformações isotérmica, isobárica, isovolumétrica. Como que são as fórmulas dessas transformações? A equação de Clapeyron, PV igual a nRT, que o volume de 1 mol de gás na CNTP equivale a 22,4 litros. Então, toda vez que eu for resolver o exercício na CNTP, eu substituo 1 mol por 22,4 litros. Se não for na CNTP, como que eu faço? Eu calculo o número de mols do gás que está reagindo e substituo com os valores que foram dados no exercício, igual a gente acabou de fazer aqui, na fórmula de Clapeyron e acho o volume, tá? Então é basicamente isso que muda. Se tiver na CNTP, você já consegue fazer direto. Se não, você tem que colocar os valores na fórmula e achar o volume, tá? Alguma dúvida, gente? Eu já tô no... Então tá. Eu já tô no finalzinho da aula. Ninguém falou nada no chat, não, né? Deixa eu ver aqui. Ai. Tá tranquilo, bora pro exercício, tá de boa. Então tá, gente. Ninguém falou nada. Tem uma frase meio pervertida para lembrar da equação de Clapeyron, viu? Eu não vou falar não, porque eu acho que não é legal. Mas vocês dá para gravar assim também, né? Para você nunca rejeitar. E como que a gente vai calcular a densidade de um gás? Vai ser assim, gente. A gente vai usar... Eu escrevi aqui no slide como vai se deduzir a fórmula para cálculo de densidade do gás. Se vocês tiverem curiosidade, depois vocês podem ler, ver como que faz a dedução,
para vocês não ficarem decorando a fórmula. Mas para adiantar, eu não vou explicar a dedução da fórmula, tá? Tá tudo bem explicadinho. Eu vou falar a fórmula direta, que é essa aqui, ó. A densidade do gás, ela vai poder ser calculada pela pressão vezes a massa molar do gás, tá? Então, a massa molar, lembra lá da estequiometria. A massa molar é a massa de 1 mol de gás, né? Ou da massa de 1 mol do elemento. Então, por exemplo, o hidrogênio tem massa molar 1, né? O H, a massa molar dele é 1 grama. Então, cada mol de hidrogênio tem massa molar de 1 grama. A massa molar é aquela que a gente vê na tabela periódica. Então, densidade P vezes a massa molar dividido por R, que é a constante universal dos gases, que não muda, que é aquele valor e que depende de qual valor você vai usar para pressão, enfim. Então, P vezes M dividido por R vezes a temperatura em Kelvin. E aí, dessa fórmula, gente, o que a gente pode extrair? Eu vou voltar para ela, tá? Eu acho melhor explicar nela do que no slide de texto. Vamos supor que eu mantive a pressão do gás constante, o R nunca muda, né? É uma constante por si só, e mantive a temperatura constante, tá? Então, eu peguei 2 balões, um balão de oxigênio e um balão de hélio, tá? E aí, gente, o hélio tem uma massa molar menor do que a massa molar do oxigênio. Depois confere lá na tabela periódica. Mas a massa molar do hélio é menor que a do oxigênio. Então, o que vai acontecer? Ó, tudo que está depois do igual, né? Então, a densidade está aqui. Tudo que está depois do igual no numerador, em cima da fração, é diretamente proporcional à densidade. E tudo que está no denominador é inversamente proporcional. Então, lembra sempre disso. Está do outro lado do igual. O que está no numerador é direto, o que está no denominador é inverso. O que isso significa? Que quanto eu aumentar a massa, mais eu vou ter de densidade. Então, quanto maior a massa, mais densidade. Por sua vez, quanto mais temperatura, é inverso, menos densidade. Então, lembra disso, gente. O que está no numerador depois do igual, se aumenta o valor que está antes do igual. Agora, os que estão no denominador depois do igual, se aumenta, diminui o que está antes do igual, tá? Então, aqui, se eu pego o oxigênio, que tem a massa molar maior que a do hélio, então, o oxigênio tem mais massa. A densidade vai ser maior, porque se a massa aumenta, a densidade aumenta. O hélio tem menos, então a densidade vai ser menor. Por isso que o balão de hélio flutua e o de oxigênio não. Ou de gás carbônico, né? Enfim. Por quê? Assim, em termos gerais, né? O que acontece? Como o hélio tem menos massa, ele tem menos, o gás tem menos densidade do balão. E lembra que eu falei na aula de densidade para vocês que quando a densidade de algo do que a densidade do meio em que você coloca aquele objeto, o maior vai afundar. Então, imagina o balão, sei lá, de oxigênio ou gás carbônico. Como a massa é muito grande, a densidade é muito grande. Então, ele vai para baixo. Agora, o balão de hélio, como a massa é menor, ele sobe. Então, é isso que dá para ser explicado aqui nessa fórmula e que... Como que eu vou dizer? E que dá essa explicação para o funcionamento do balão de hélio aí nas festas de aniversário. É por essa fórmula aqui, tá? E outra coisa importante é que, quanto maior a temperatura, eu falei para vocês, menor vai ser a densidade. Então, quanto mais você aumenta a temperatura do gás, menos denso ele fica e mais ele consegue flutuar. Porque ele vai ficar com a densidade menor que a do ar que está em volta dele, né? O gás fica com a densidade menor, e aí ele flutua nesse ar. Então, esse é o princípio de funcionamento daqueles balões aquecidos, balões a vapor, que eu coloquei até no início da nossa aula, uma imagem, né? Deixa eu só voltar aqui nela. Esses balões aqui, gente, tá? Como a temperatura dentro do balão é muito quente,
A temperatura aumenta, a densidade diminui. Se a densidade diminui, o balão flutua porque ele está menos denso que o ar. Então, ele consegue voar. Por isso que usa um aquecimento ali naquele balão. E é basicamente isso aqui, esse slide, tá? Eu resumi ele para vocês. E aí, um exercício resolvido usando esse conceito de... Deixa eu só ver aqui, gente. Tá. Está no final, né? Da nossa aula, tá faltando 20 minutos para acabar. A gente vai acabar... Opa, desculpa. Deixa eu... Faltando pouco tempo para acabar. Mas vai dar tempo. Então, vamos ler o exercício e já resolver o exercício sobre densidade de gás. O Brasil ele é um grande exportador de frutas frescas que são enviadas por transporte marítimo para diversos países da Europa. Tá, só enrolação. Para que possa chegar com a qualidade adequada ao consumidor europeu, os frutos são colhidos prematuramente, que sua completa maturação ocorre nos navios. Uma câmara contendo um gás que funciona como um hormônio vegetal, que é o etileno, né? Vocês vão ver lá em biologia. Acelerando seu amadurecimento. Esse gás, tá. Aí até aqui vai só enrolação, gente. Agora que vai começar o exercício. Esse gás é 27 graus Celsius. Tem densidade de tanto. Sob pressão de tanto. A fórmula molecular desse gás então ele está querendo saber a forma do gás. Qual que é o gás que eu uso? Se é o xenônio, se é o ozônio, se é o betano. Eu falei para vocês que é o etileno, né? Se você soubesse de biologia, você matava a questão de química. Você já vinha aqui e matava aqui na letra D, que esse aqui é o etileno ou o eteno. Mas, pela química, como que a gente resolve essa questão? Ele falou de densidade. Se ele falou de densidade do gás, a gente precisa lembrar daquela fórmula que eu mostrei para vocês. Densidade é igual a PM dividido por RT. Lembrando dessa fórmula, densidade igual a PM dividido por RT, a gente vai fazer o quê? A densidade ele deu para a gente 1,14. Igual a PM, a pressão ele deu 1 atm, substitui. O M ele não deu, é o que a gente dividido por o R, ele deu 0,0. A gente acha que a massa molar do gás, que tem essa densidade nessas condições de temperatura e pressão, gramas por mol. Aí, o que a gente tem que fazer? Pegar as alternativas e olhar na tabela periódica. Qual que é a massa do xenônio? Qual que é a massa do oxigênio? Que é 16. Multiplica 16, a gente acha a massa do ozônio. E assim sucessivamente. E na hora que vocês verem a massa de todos os elementos que estão aqui nas alternativas, vocês vão ver que o elemento que tem essa massa de 28 gramas por mol é a letra D. Então, é ele que é a alternativa correta. O carbono, né, tem massa de 12, então 12 vezes 2, 24. E o hidrogênio, cada um tem massa 1, são 4, então 1 vezes 4, 4, 24 mais 4, 28. Então, 28 gramas por mol. Gente, fica ruim, né, de dar aula pelo slide, assim, porque as contas ficam muito rápidas, eu sei. É muito prejudicial, mas é complicado também, porque é um grande volume de matéria, né? E acaba que não dá para a gente fazer as contas certinho, mas para isso que serve a monitoria, né? Se tiverem dúvida, a gente pode tanto refazer esses exercícios que eu fiz aqui, como exercício resolvido, ou a gente pode fazer os exercícios da lista que eu já montei, que eu vou mandar assim que acabar a aula para vocês no Drive, tá? Então, enfim, a monitoria é para isso, para a gente resolver com mais calma os exercícios. Aqui, infelizmente, eu tenho que passar mais rápido. Por fim, gente, mistura gasosa. O que é uma mistura gasosa? É um sistema que vai ser constituído por 2 ou mais gases. Então, você vai pegar 2 gases diferentes e vai misturar os 2. Nessas condições, o que a gente pode aprender a calcular numa mistura de 2 gases? 2 características importantes, que são a pressão parcial e o volume parcial. O que é a pressão parcial de um gás? É a pressão que esse gás
ocuparia na mistura, ocuparia se ele estivesse sozinho. Então, você pega a mistura, aquele gás está naquela mistura. Mas a pressão parcial daquele gás naquela mistura é a pressão que aquele gás exerceria se ele estivesse sozinho, sem a mistura. Entendeu? Então, isso que é a pressão parcial. E aí, como que a gente calcula a pressão parcial? A pressão parcial ela vai ser calculada da seguinte forma. Pressão, por exemplo, se eu quero calcular, vamos supor que eu misturei oxigênio e hélio. E aí eu quero calcular a pressão que o oxigênio exerceria se ele estivesse sozinho. Como que eu vou fazer? Eu vou pegar a pressão do oxigênio, né? Pressão parcial do oxigênio é igual ao número de mols de oxigênio na mistura, dividido pelo número total de mols na mistura, então o número de mols de oxigênio mais o do hélio, no exemplo que a gente está falando, vezes a pressão total da mistura. Então, o que a gente está fazendo aqui é tentar achar a pressão parcial do oxigênio, que é a pressão que o oxigênio vai exercer sozinho, fazendo a divisão entre o número de mols do oxigênio sobre o número de mols de oxigênio mais hélio, que é o número de mols total do sistema, multiplicando pela pressão total que esse gás está exercendo sendo uma mistura. Então aqui, gente, vejam que é uma porcentagem, ó. Para a gente achar a questão do gás, que é a porcentagem desse gás, a porcentagem da pressão desse gás, né? De uma certa maneira, entre aspas, a gente divide o número de mols do gás que a gente tem pelo número de mols total da mistura. Então, a gente está fazendo o que a gente tem pelo total. Isso é uma porcentagem. E multiplica depois pela pressão toda, né? Aí, a pressão parcial daquele gás vai ser isso que eu disse, né? Como se fosse uma fração da pressão total. E quanto maior for, por exemplo, aqui eu estava falando do oxigênio, né? A quantidade de gás e oxigênio naquela mistura, maior vai ser essa fração aqui, da porcentagem. Então, imagina, se eu tenho 99 moléculas de oxigênio para uma só de hélio. Então, eu vou dividir 99 por 100, vai ficar 0,99. Então, o oxigênio está com 99% da pressão total naquele sistema. Então, vamos supor que a pressão seria, sei lá, de 1 atm. Então, nesse exemplo que eu estou dando, o oxigênio teria uma pressão parcial de 0,99 atm, porque a pressão total é 1. O oxigênio tem 99 moléculas, o hélio tem uma. Somando 99 com 1, dá 100. 99 dividido por 100, 0,99. Vezes a pressão total que eu falei que a mistura estava exercendo, que era 1, 0,99 vezes 1 dá 0,99. Então, perceba que é uma porcentagem. E a gente chama essa porcentagem N, ou N do gás, né, sobre o N total, de fração molar do gás. E a pressão total, como que a gente calcula? A pressão total nada mais é que a soma das pressões parciais. Então, eu falei que a soma, que a pressão parcial do oxigênio, nesse caso do exemplo, é 0,99. E a pressão do hélio, nesse exemplo que eu dei? O número do hélio na mistura seria 1, e o número total da mistura é 100, 99 do oxigênio e 1 do hélio. Então, 1 sobre 100 é 0,01. Vezes a pressão total, que é 1, dá 0,01. Então, a pressão parcial do hélio seria 0,01 atm. Somando com 0,99 do oxigênio que eu tinha falado, daria 1 atm. Então, a pressão parcial do oxigênio somada com a pressão parcial do hélio dá a pressão total do sistema. No caso do exemplo que eu dei. E o volume parcial é a mesma coisa, é o volume que um gás de uma mistura vai ocupar caso ele estivesse sozinho no recipiente, caso ele não fizesse parte da mistura. E a gente vai calcular da mesma forma, só que ao invés de ser pressão, agora é volume. Então a gente calcula o volume parcial do gás é igual ao N, ou seja, o número de mols do gás pelo número de mols total, vezes o volume total da mistura gasosa. E o volume total vai ser a soma dos volumes parciais, né? Então, o volume total é igual a todos os volumes parciais que aquela mistura tem. Se tem 3 gases, é a soma dos volumes parciais dos 3 gases. Se tem 4 gases, é a soma dos volumes parciais dos 4 gases, e assim sucessivamente. Tá, e a última coisa que eu preciso comentar com vocês é a densidade relativa.
Densidade relativa, gente, nada mais é que, por exemplo, quando a pessoa fala densidade do gás oxigênio em relação à do gás hélio, é a divisão entre a densidade do gás oxigênio pela densidade do gás hélio. Então, é basicamente isso, é dividir a densidade de um gás pela densidade do outro gás. É simplesmente isso. E quando ele falar que a temperatura e a pressão dos dois gases são as mesmas, então, por exemplo, eu peguei o oxigênio e quero comparar com o hélio, falar assim, ó, os dois estão na mesma temperatura e mesma pressão, e eu quero saber a densidade relativa entre o oxigênio e o hélio, eu posso, ao invés de colocar a densidade, colocar a massa molar, se a temperatura e a pressão forem iguais nos dois gases. E aí, eu posso simplesmente dividir a massa molar de um com a massa molar do outro, que eu vou saber a densidade relativa entre os dois gases. Certo? Então, densidade relativa é só isso, é a razão, né? A divisão entre a densidade de um gás sobre o outro. Então, se eu quero saber a densidade relativa entre o oxigênio e o hélio, eu divido a densidade do oxigênio e do hélio. Se os dois estiverem na mesma temperatura e pressão, é só eu dividir a massa molar do oxigênio pela massa molar do hélio. Eu sei a densidade relativa entre esses dois gases. Certo? Gente, só tem mais um exercício aqui para eu resolver com vocês. E aí eu já libero vocês. Alguma dúvida até aqui? Em relação a mim, nenhuma. Por mim, só vamos pro exercício mesmo. De boa. Sem dúvidas também. Ok, gente. Se tiver dúvida quanto à aula, anota para a gente falar sobre elas na monitoria, certo? Então tá. Peguei um exercício da UFPR, eu acho que é um dos exercícios mais complicadinhos que tem nessa aula, mas vamos terminar ele aqui nesses 7 minutos que está faltando para a aula acabar. É isso mesmo, né? A próxima aula é 8h50, não é? Porque eu tava vendo que a Helena tinha colocado. É sim, é 8h50. Então tá, gente. Perdão se eu estourei o horário, eu não sei, eu nunca sei se a aula acabou 8h40, se é 8h50, mas enfim. A gente só faz mais esse exercício e eu já termino a aula, tá? Então, ó, num depósito há 3 cilindros idênticos de gás, numa mesma temperatura, e cada cilindro possui um rótulo com as seguintes informações. Então, ó, ele falou que são cilindros idênticos e que estão na mesma temperatura. Então, ele já falou para você que a temperatura é igual e que o volume é igual, porque quando ele fala cilindro idêntico, isso quer dizer que os cilindros têm o mesmo volume. Se eu falo assim para você, olha, eu vou pegar 2 Coca-Colas idênticas. Então, eu vou pegar 2 Coca-Colas. Se eu pegar uma Coca-Cola de 2 litros, a outra que eu pegar tem que ser de 2 litros. Elas são idênticas. Eu não posso pegar uma de 3 litros e outra de 2 litros, porque senão elas não vão ser idênticas. Então, aqui, o que eu estou falando é que tem 3 cilindros idênticos. Então, os 3 cilindros têm a mesma quantidade de volume. E como o gás ocupa todo o volume, então os 3 cilindros têm a mesma quantidade de volume de gás. E a temperatura é a mesma. Então, já grava isso. E cada cilindro possui esse rótulo falando, ó, o cilindro tem 7 gramas de nitrogênio, tem 16 gramas de oxigênio, tem 6 gramas de hélio. Então, o que ele está falando aqui? Olha, é uma mistura de gases. O cilindro U tem uma mistura de 7 gramas de nitrogênio, 16 de oxigênio e 6 de hélio. O cilindro 2 tem esses outros gases, o 3 esses outros gases, certo? Ele dá a massa molar dos gases e fala assim, com base nesse quadro, considere as afirmativas. Aí ele vai dar algumas afirmativas. O cilindro 1 apresenta maior pressão parcial de oxigênio? Lembra como que calcula a pressão parcial? Olha, no slide aqui. É um número total vezes a total. Esse é o cálculo da pressão parcial. O cilindro 2 apresenta a menor pressão parcial de nitrogênio. O cilindro 3 apresenta a menor pressão parcial de oxigênio. O cilindro 3 apresenta a maior pressão total. A gente vai ter que analisar fazendo os cálculos. E aí ele vai colocar as alternativas, né? Somente 1 e 4 são verdadeiras, 2 e 3, enfim. E aí como que a gente vai fazer esse exercício?
como eu falei, né, o exercício falou que eles têm a mesma temperatura e o mesmo volume, porque são os cilindros idênticos. Então, o cilindro que tiver o maior número total de mols, ele vai ter maior pressão. Por quê? Porque como o volume é idêntico em todos os casos e a temperatura também, porque o exercício falou, o R nunca muda, então quanto maior for o número de mols, ó, ele é direto à pressão. Quanto maior for o número de mols, maior vai ser a pressão. Então tá. Com isso, a gente já tem uma informação importante que a gente vai usar depois. E agora a gente vai calcular a pressão parcial de cada um dos elementos nos cilindros. Na verdade, a gente nem precisa calcular a pressão parcial deles. O que a gente precisa calcular é o número de mol de cada elemento no cilindro. E como que a gente faz aquela que o Henrique deve ter falado para vocês, que o número de mols é a divisão entre a massa pela massa molar. E aí, olha aqui, na tabela ele falou que tem 7 gramas de nitrogênio no cilindro 1. Então, 7 dividido qual é a massa molar do nitrogênio? N2. O exercício deu. Cada N pesa 14,007. Pode desconsiderar e considerar só como 14, né? Para arredondar. Então, 28, né? Porque são 2. 14 vezes 2, 28. Aqui eu errei, né? Eu digitei errado. Mas pegaria o 7 e dividiria por 28. Acharia o número de mols. A mesma coisa com o oxigênio. Do oxigênio, aqui. Pego 16, cada oxigênio pesa 16. Então, 32. 16 vezes 2, 32. E aí coloca aqui embaixo, 16, que é a massa do exercício, por 32. E faz isso com todos os que estão ali na tabela. E aí, gente, o que é importante a gente saber? Quanto maior for, lembra que eu falei? Aqui, ó. Quanto maior for o número de mols daquele gás, lembra que eu dei o exemplo do oxigênio? 99 para cada uma de hélio. O oxigênio era o que mais fazia pressão, ele tinha 0,99, enquanto o hélio só tinha 0,01. Então, quanto maior for o número de mols daquele elemento na mistura gasosa, maior vai ser a pressão parcial dele. Então, é isso que a gente vai analisar aqui. A gente calculou o número de mols de cada um desses elementos fazendo a formulazinha, que era pegar a massa que o exercício deu e dividir pela massa molar. E aí, quem tiver o maior número de mols no cilindro, quer dizer que ele vai ter a maior pressão parcial no cilindro. É aquilo que eu falei para vocês antes. E aí, no cilindro 1, quem que tem a maior pressão parcial? É o hélio, porque ele tem mais mols do que o oxigênio e o nitrogênio. O nitrogênio teria até menos que 0,5. Eu errei, foi um erro de digitação. Mas, então ele ainda teria menos. Enfim. E aí, agora a gente vai analisar com as alternativas do exercício. Olha a alternativa 1. Ele fala que o cilindro 1 apresenta a maior pressão parcial de O2. Vamos ver. Olha o cilindro 1. Ele tem 0,5 mols de O2. O cilindro 2, 0,25. E o cilindro 3 tem 0,4. Entre esses, qual que é o número maior? É o do cilindro 1 mesmo. Então, como o oxigênio tem mais mols no cilindro 1, quer dizer que ele tem mais pressão parcial nesse cilindro. Então, a afirmativa 1 é verdadeira. Vamos ver a afirmativa 2? O cilindro 2 apresenta a menor pressão parcial de nitrogênio. Vamos ver o cilindro 2. Olha a pressão dele, 0,25. Aqui 0,5. E aqui no cilindro 3 não tem. Então, perdão, apresenta menor no cilindro 2. Ah, vai ficar errado. Ah, cadê o nitrogênio? Desculpa, gente. O nitrogênio é esse de cima, né? 1 mol. Aqui ele está com 0,5 mol. Então, no cilindro 2, ele está com mais mol do que no cilindro 1. Então, é mentira. Como ele tem mais mol, ele tem mais pressão aqui no cilindro 2 do que no cilindro 1. Então, tá falso a afirmação 2. Afirmação 3. O cilindro 3 apresenta menor a pressão parcial de O2?
cilindro 3, o O2 está com 0,4, no cilindro 2, 0,25 e no cilindro 1, 0,5. Qual que é a menor? No cilindro 2. Então tá falso também, porque ele está falando que é no cilindro 3. O cilindro 3 está intermediário. E por fim, o cilindro 3, a afirmativa 4, o cilindro 3 apresenta maior pressão total. Lembra que eu falei que a maior pressão total seria pelo maior número de mols total? Então, o que a gente tem que saber para ver qual que é o cilindro que está com a maior pressão? Somar o número de mols de todos os gases que estão ocupando o cilindro. Então, 0,5 mais 0,5 mais 1,5 dá 2,5. 1 mais 0,25 mais tal. Aí dá esse número aqui. Quando você soma todo o número de mols, vai dar 2,9. Realmente, ela é o que tem o maior número de mols total. Então, a pressão total do 3 é maior que a dos outros. Então, ele é o cilindro que realmente tem o maior número de mols, então tem a maior pressão total no sistema. Porque a pressão está diretamente relacionada ao número de mols. Aqui é o restante, é a explicação que eu dei para vocês do exercício, e aqui foi as referências que eu usei para a aula. O Tito e Canto, né, que eu tinha anteriores também, naquele ano, e a química. Gente, atrasei uns minutinhos, me perdoem por isso, mas a gente acaba essa aula de gás, que é uma aula longa, bastante exercício na parte de física. A lista eu vou mandar para vocês agora, lá no Drive. E é isso, gente. Qualquer dúvida com relação a essa aula, qualquer dúvida com relação à lista, me falem para eu poder tirar essas dúvidas que vocês possam ter, tá? Desculpa se foi muito rápido, mas é porque é muita informação para dar em muito pouco tempo. Então, às vezes, não dá para fazer as coisas destrinchadinho, né? Eu prefiro fazer os conceitos teóricos mais bem dados, para que depois, na hora de só aplicar os cálculos matemáticos, vocês consigam depois fazer essa parte sozinhos, né, da matemática. Mas a parte de química mesmo, né, que são os conceitos em si, eu tentei trazer porque aí sim eu acho que é a função, né, da química. A parte de matemática a gente pode ir vendo juntos e as dúvidas que vocês forem tendo a gente vai sanando nas monitorias, tá? Então, muito obrigado por participarem da aula, muito obrigado por ficarem até aqui. Qualquer dúvida, falem comigo, tá, gente?